na Câmara de Deputados Federais, foi aprovado a resolução que foi aprovado 1 hora antes na CCJ. Na CCJ foi aprovada a resolução que suspende a ação penal em que o Alexandre Ramage está ali como denunciado, como réu, como acusado. O que aconteceu? O relator colocou da seguinte forma: a suspensão da ação penal, acho que é 12.100. Me fugiu das ideias aqui, a menopausa vai fazer o quê? Enfim, colocou a suspensão da ação penal. E não colocou no texto da resolução a suspensão da ação penal em relação a Alexandre Ramage. Só colocou a suspensão da ação penal. Essa ação penal tem como denunciados 34 pessoas. E eles colocaram de forma abrangente. Eu já vou dizer uma coisa para vocês, gente. Não vai ter aprovação no Senado. Como é resolução, não passa pelo Senado. Já está aprovada. Basta agora ser publicada no Diário Oficial da União. Não tem que ser aprovada. Já vale. Basta a publicação no Diário Oficial da União para valer a resolução que suspendeu a ação penal em relação a Alexandre Ramage. Vamos lá, tá aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para eu te explicar. Tá aqui, ó. Isso aqui são decisões judiciais do STF, do STJ, de 2010 para cá. Tá aqui, ó. Você estudou, André? Estudei. Sou especialista em direito constitucional. Isso aqui é um livro também muito bom de direito constitucional. Estudou, André? Estudei. Isso aqui é outro livro de decisões do STJ e do STF, decisões judiciais. Isso aqui é um livro muito bom, também de direito constitucional. Descomplicado, tal e tal coisa, muito bom. Estudou, André? Estudei. Isso aqui também é a prática constitucional. Um dos melhores livros que eu já tive na minha vida foi esse aqui, ó. Pequeno, mas muito robusto, muito robusto. Esse aqui, direito constitucional esquematizado. E outros que eu tenho aqui, e aqui em casa, que eu também já estudei, inclusive de Alexandre de Moraes, que estava difícil de pegar ele ali. O que ocorre? O que diz a Constituição? Pode suspender. A Constituição fala sustar, que é a mesma coisa. A sustação do processo contra um deputado federal? Pode. A casa a qual o parlamentar é vinculada, se é senador, Senado, se é Câmara de Deputados Federais, deputado federal, pode sustar uma ação penal que esteja em tramitação contra um deputado ou contra um senador, suspender a ação penal, para que ele venha responder tão somente depois que ele perdeu o cargo. Isso está escrito na Constituição, André? Está. Mas isso só vale para deputados e senadores. É a tal da imunidade parlamentar. E isso também, essa sustação, só pode ocorrer em relação a crimes cometidos pelo deputado e pelo senador, enquanto deputado e enquanto senador, ou seja, depois da diplomação. É o que está escrito na Constituição Federal. O que eles fizeram ontem? Num verdadeiro golpe parlamentar, que tem um objetivo certo e determinado, e não é salvar Bolsonaro. É atacar o Supremo Tribunal Federal por causa da suspensão do pagamento das emendas parlamentares, das emendas secretas. É isso que estão fazendo. O Centrão está usando o desespero da extrema-direita para atingir o Supremo Tribunal Federal, não porque quer salvar Bolsonaro da cadeia e os outros comparsas golpistas de Bolsonaro. Não é esse o objetivo. O objetivo é chantagear e afetar o Supremo Tribunal Federal para ele liberar o pagamento das emendas que foram suspensas, notadamente por Flávio Dino. É isso que estão fazendo. Daqui a pouco eu vou te mostrar todos que votaram a favor e todos que votaram contra. Já vou dizer para você, os que votaram contra em peso total foi PT, foi PSB, foi PDT,
foi PSOL, PCdoB. O resto, a grande maioria votou sim. Alguns do PSD, alguns do PSDB e alguns do PP, minoria votaram não, mas a grande maioria votaram sim. Vou repetir. Perceba o mel no bigode do gado. Não é para salvar Bolsonaro, porque não vai salvar e não vai suspender a ação penal contra Bolsonaro. É para chantagear o Supremo Tribunal Federal para liberar o dinheiro das emendas. O Centrão usa o desespero da galera bolsonarista que não tem para onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Usa o desespero deles para tentar chantagear o Supremo para a liberação das emendas secretas, do dinheiro que foi bloqueado. Pegou o código agora, meu querido, minha querida? Aí você fala assim, André, como que você tem tanta certeza? Porque não está escrito na Constituição que esse tipo de suspensão atinja terceiros. Pelo contrário, pela jurisprudência sedimentada aqui, ó, pelo STF, pela jurisprudência sedimentada pelo STF que está aqui, basta estudar. Essa imunidade só alcança deputados e senadores, não alcança terceiros que não tenham o cargo. E não é difícil saber disso. Quem aprovou isso ontem sabe disso que eu estou explicando para vocês que estão na doutrina, está nos julgados, na jurisprudência, está em tudo quanto é lugar. Eles sabem disso, só que eles estão usando do desespero dos bolsonaristas para tentar fazer cócegas no Supremo Tribunal Federal. Até porque eu vou te mostrar aqui o trecho da lei. Não, para ficar bem claro. Constituição Federal, tá aqui, ó. Vou botar grande. Eu quero grande, eu quero grande. Bota grande, bota grande, bota grande. Olha aqui. Não precisa nem se atentar ao que está escrito no artigo 53. Só se atente a isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Presta atenção, concentração. Só isso aqui, ó. Aqui, ó. Seção 5. Dos deputados e dos senadores. Aqui está falando de ex-presidente da República? Aqui está falando de coronel? Aqui está falando de tenente-coronel? Aqui está falando de general? Não. Seção 5 dos deputados e dos senadores. Aí o que está aqui debaixo, artigo 53... parágrafo 3º, recebida a denúncia contra senador e deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva e por iniciativa de partido político, pela representação e pelo voto da maioria dos seus membros, poderá até a decisão final sustar o andamento da ação penal. Ponto! Dos deputados e dos senadores, seção 5. Deu para entender ou não deu para entender agora? Que isso só se refere a deputados e senadores. E na jurisprudência, julgados do Supremo Tribunal Federal, desde 1988, ficou estabelecido que essa seção 5 dos deputados e dos senadores, que está escrito na Constituição Federal, é dos deputados e dos senadores. Não agrega e não abarca mais ninguém. E ontem, os deputados que votaram a favor dessa situação sabem do que eu estou explicando para vocês. Mas eles usam do desespero da extrema-direita para tentar chantagear o Supremo Tribunal Federal, fazendo um cabo de força, mostrando força para que o Supremo libere o dinheiro das emendas secretas que foram bloqueadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Resumo da ópera. É absolutamente inconstitucional qualquer extensão da sustação, da suspensão do processo criminal a terceiros. A suspensão só é possível em relação ao parlamentar. E só é possível em relação a crimes ocorridos, praticados
depois da diplomação do deputado e do senador. Por isso que eu digo e repito, estão enganando os bolsonaristas. E eles estão se deixando enganar porque estão desesperados e não têm para onde correr. Hoje, nas redes sociais, estão aí propagando, vitória, vitória. Gustavo Gaia mesmo é um que já fez live. Silas Malafaia deve fazer, ou já fez. Toda a galera estão fazendo vitória, assustação, derrota do STF. Não. Vocês estão sendo feitos de imbecis. Estão sendo usados pelo Centrão para tentar o desbloqueio das emendas por parte do Supremo Tribunal Federal com esse assinte, com esse ataque ao Supremo. Vocês estão sendo usados pelo seu desespero. E vocês estão se permitindo serem usados porque, de fato, estão lascados. Essa é a verdade da situação. E como eu disse para vocês, essa tentativa de suspensão do processo criminal contra todos aqui, essa suspensão que houve ontem do processo criminal contra Ramage, que é deputado federal e pode haver essa situação, para crimes ocorridos depois da diplomação, essa suspensão aqui, que eles querem abarcar, a suspensão do processo criminal do núcleo 1, suspender o processo contra esses. Do núcleo 2, contra esses. Do núcleo 3, contra esses. Do núcleo 4, contra todos esses. E do núcleo 5, que é esse aqui. Vou dizer, a suspensão só é válida em relação a Alexandre Ramage. Tão somente em relação a Alexandre Ramage. A suspensão não é válida para mais ninguém. Por quê, Andréia? Porque essas outras pessoas não são deputados e nem senadores, ou seja, elas não estão inseridas na seção 5 do artigo 53 da Constituição Federal. Eles não possuem imunidade parlamentar. Só quem possui é Alexandre Ramage. E mesmo assim, poderá haver a suspensão em relação a 2 crimes apenas. Dos 5 crimes que ele está respondendo, ação penal, que é tentativa de golpe, não pode haver a suspensão. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, não pode haver a suspensão. Formação de quadrilha armada, não pode haver. A organização criminosa armada, não pode haver suspensão. Por quê? Esses 3 crimes são considerados praticados antes da diplomação dele. Só poderá haver a suspensão de 2 crimes, dos 5, só 2 crimes, que é dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado ao patrimônio tombado, que foram os crimes praticados após a diplomação dele. Pegou o código? Nesse caso, não é nem o código. Pegue a Constituição Federal, artigo 53, e já leia lá, seção 5, dos deputados e dos senadores. Aquilo que está abaixo só serve para deputado e para senador. E mesmo assim, conforme está no parágrafo 3º do artigo 53, após a diplomação. Ponto. O que passar disso é o quê, Andréia? É mel no bigode do gado para manipulá-lo, para atacar o Supremo Tribunal Federal, para ver se o Supremo se sente assim abalado para liberar as emendas secretas que foram bloqueadas o pagamento. Flávio Dino, só o mês passado, bloqueou milhões e milhões de reais, só o mês passado, já tinha bloqueado nos outros meses, no mês anteriores. Bloqueou emendas para a educação, para ONGs e para a educação, e no final agora de abril, bloqueou emendas para a saúde. Por quê, Andréia? Porque não tinha rastreabilidade. Não sabia para onde ia o dinheiro e com que o dinheiro ia ser gasto. Para gastar dinheiro público, tem que ter rastreabilidade, tem que ter publicidade, e para isso tem que ter prestação de contas. Tem que saber quanto vai, para quem vai
e com que o dinheiro será gasto lá na ponta. E não só isso, tem que saber ainda se o dinheiro que for gasto lá na ponta realmente é necessário. É por isso que eles estão usando o desespero dos bolsonaristas, que se aproveitam dessa situação para agora soltar aí vitória, vitória, vitória. Partidos já vão acionar o Supremo Tribunal Federal para declarar a inconstitucionalidade da resolução. E a resolução, como não é um projeto de lei, não passa pelas duas casas. A resolução é um instrumento normativo que depende tão somente da casa iniciadora, que realiza a resolução, ou seja, já foi para publicação no Diário Oficial da União. Não precisa passar pelo Senado, porque, reitero, é resolução, não é projeto de lei. Se fosse projeto de lei, tinha que passar pelo Senado e, consequentemente, pela sanção ou veto da Presidência da República, do Executivo. Mas não é o caso, é resolução. Publicou no Diário Oficial da União, válida está. E partidos políticos já estão acionando o Supremo Tribunal Federal. Agora eu tenho que dizer, eu não vou mentir para vocês não. Cadê o Paulo Gonet? Paulo Gonet tinha que acionar o Supremo Tribunal Federal também. Procurador-Geral da República, ele é o fiscal da lei e o fiscal da Constituição. E esse ato, ele é abusivo, porque tem uma outra finalidade, a finalidade dele é outra, que eu acabei de explicar para vocês, e é um ato de total desinformação e manipulação da opinião pública, notadamente com a ingerência da extrema-direita, que se aproveita de tudo isso para fazer palanquete de vitória hoje. E amanhã, daqui a pouco, está chorando e estará atacando o Supremo Tribunal Federal, porque ele vai derrubar a matéria que é totalmente inconstitucional. Cadê o PGR? Ô PGR, vou te ligar. Vou te ligar, viu? O PGR, ele tinha que agir hoje. Eu não estou falando para ele pegar aí para uma televisão, dar entrevista. Não, não estou falando isso, não. Que nem é bom que ele faça isso. Ele poderia fazer? Poderia. Mas nem é bom que ele faça isso. Ele já tinha que protocolar hoje. Ação de descumprimento de preceito fundamental. É inconstitucional a resolução, por isso. Fere o artigo 53, que está na seção 5 da Constituição Federal, capítulo tal e tal e tal e tal. Por isso. Mas eu vou dizer para vocês, ele vai perder uma oportunidade, porque partidos políticos o farão. E vai derrubar essa resolução. E você me pergunta assim, André, Rodrigo Mota não sabe disso? Óbvio que sabe. Óbvio que sabe, porque ontem Rodrigo Mota não deixou nem discutir a matéria direito. Ele sabe disso. Só que eu quero que você perceba, que eu vou mostrar aqui, eu quero que você perceba que ele estava com raiva. Rodrigo Mota não, Hugo Mota. O presidente da Câmara de Deputados Federais, ele estava com raiva. Com raiva de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Por quê, Andréia? Porque bloqueou. A mamata, o faz-me rir, o toma lá da cá, a safadeza e as canalice das emendas secretas. E eles estavam passando um recado para o Supremo Tribunal Federal. Vamos ver aqui um momento que Hugo Mota declara a aprovação e perceba que ele está com raiva. Ele está com raiva do Supremo Tribunal Federal. Ele e o Centrão, por isso fizeram isso ontem, usando do desespero da extrema-direita, que não tem para onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E o bicho é quem? O Xandão. E detalhe, esses movimentos é tiro no pé, porque não tem como o Supremo recuar, porque o Supremo é guardião da Constituição. E não tem como o Supremo aceitar uma situação dessa. Eu vi Carla Zambelli comemorando. Você vai ver a Carla Zambelli comemorando daqui a pouco. Eu tenho certeza que o Supremo hoje retorna o julgamento dela. Retorna não, é um novo julgamento. Ela está com 2 julgamentos. Eu tenho certeza que o Supremo vai vir com mais vontade de fazer justiça do que antes. Não só em relação a ela, mas em relação a todos. Especialmente em relação a Bolsonaro. Porque eles não vão engolir essa perereca. Eu não vou nem chamar de sapo.
Eles não vão engolir isso. E vão dar o troco. Ai, ai. Coloca aí. Ô, gado lascado. Olha aqui, ó. Sim, 315, não, 143, abstenção, 4. E eu vou te mostrar quem votou um por um daqui a pouco. Está aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a sustação de andamento de ação penal número 1 de 2025, sobre a mesa a resolução que consubstancia a decisão do plenário, a qual passo a ler. Esta presidência, eu peço a atenção de todos. Só um detalhe. Você viu essa galera comemorando aqui? Você viu, gente? Todos sabem do que eu estou explicando para vocês. Todos picaretas aqui, ó. Todos esses picaretas que estão comemorando sabem do que eu estou explicando para vocês. Todos esses picaretas sabem que esse ato é uma palhaçada e que o Supremo Tribunal Federal vai derrubar. E essa galera que está comemorando aqui são os desesperados, que não tem para onde correr e que querem passar um recado para o Supremo Tribunal Federal. Olha aqui, a maioria é bolsonarista, lascado e que não vai salvar Bolsonaro. E os outros aqui do Centrão estão mais recatados. Por quê? Porque o recado é para liberar o dinheiro de emendas. Vamos continuar aqui. É uma palhaçada. Tadinho do palhaço, né? O palhaço é um profissional bem respeitado. É uma... Eu não sei nem o que é isso. O que é isso, gente? Você sabe o que é? Escreve aí para mim. Hã? É uma vergonha, é uma coisa assim... E pensar que esses caras estão ganhando 47 mil reais ainda. Continuando. Ele vai ler agora. Faço saber que a Câmara dos Deputados aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica sustado, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º da Constituição Federal, o andamento da ação penal contida na petição número 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara dos Deputados, 7 de maio de 2025. Esta presidência considera promulgada nesta sessão a presente resolução. Determina o imediato encaminhamento desta resolução ao Supremo Tribunal Federal, juntamente com as notas taquigráficas desta sessão. Parabéns, Júlio. Ué, gente, agora eu fiquei na dúvida. Ué, e a anistia, Andréia? Anistia não era para salvar o gadinho? Anistia não era para salvar o pobre coitado lascado que foi usado, levado para o matador e depois abandonado? Anistia não era para Débora? Anistia não era para o seu Antônio, para Mariazinha, para o idosozinho, para a senhorazinha com Bíblia debaixo do braço que foi para o 8 de janeiro? Anistia não era para essa galera? Nem lembram mais de anistia. O tanto que esse povo é hipócrita. A suspensão do processo que eles querem é para esses aqui, ó. É para os cabeças, é para Bolsonaro, é para Ramagem, é para Almirante, é para delegado da Polícia Federal, é para general, é para Mauro Cid, é para essa galera aqui, ó, assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, Silvinei Vasquez, general Mário Fernandes, delegado Marília,
É para esses aqui, ó, General Teófilo Otônio, Tenente Coronel Martins, Tenente Coronel Pereira, Tenente Coronel Ferreira. É para esses aqui, Tenente Coronel Bezerra. É para esses aqui, ó. É para os cabeças, é para general, é para policial, é para o jornalista picareta. Uai, Andréia, eu não entendi não. E o Gadim? A anistia não era para o Gadim? Nem falam mais de anistia. Ai, meu Deus. O Supremo vai derrubar tudo isso. E o mais grave, o mais triste para mim, pessoalmente, é saber que eles sabem disso. Só que eles fizeram da Câmara de Deputados Federais um verdadeiro palanquete para manipulação das pessoas. Onde o centro, que é a liberação do dinheiro das emendas por parte do Supremo Tribunal Federal, usa do desespero da extrema-direita que não tem para onde correr, que se apega a qualquer coisa para lacrar nas redes sociais, e esses deputados que estavam comemorando sabem de tudo isso que eu estou explicando para vocês. Isso para mim é o pior de tudo, porque eu vou ser muito sincera com vocês. Enquanto o povo não aprender a votar e a escolher melhor os seus deputados e os seus senadores, vai ser essa safadeza, vai ser essa vergonha o parlamento brasileiro. E vou repetir, o que está por detrás disso é o uso dos desesperados, dos bolsonaristas e da extrema-direita que não tem para onde correr, porque serão alcançados pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro vai ser processado, vai ser condenado ainda esse ano, muito possivelmente. Porque Alexandre de Moraes, inclusive, já intimou as testemunhas para serem ouvidas a partir do dia 19 de maio. Esse mês já. Todas as testemunhas. Isso significa dizer que o processo vai ser dado um andamento rápido. Não tem para onde correr. E o que está por detrás disso não é salvar Bolsonaro. É usar o desespero da extrema-direita para tentar chantagear o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo libere os valores das emendas secretas que foram bloqueados. Vou te mostrar agora quem que votou a favor e quem votou contra. E vou repetir, todos esses que votaram para suspensão da ação penal sabem que estão fazendo uma inconstitucionalidade. E que o interesse por detrás disso é o que eu acabei de explicar. Vamos compartilhar aqui. Saiu na Folha de São Paulo. Tá aqui, ó. Bota grande, bota grande. Tá aqui, ó. Sim, é pela suspensão da ação penal. Não é tal. Republicano, sim. PL, sim. PSDB, sim. Novo, sim. PP, sim. PDT, não. PT, não. Essa foi a regra aqui, ó. Eu vou passando porque são muitos e você, qualquer coisa, você dá paradinha e vê como é que votou o seu deputado federal. Você pode perceber aqui, ó, que a maioria da galera de direita votou sim pela sustação da ação penal. O Centrão, em peso, votou pela suspensão da ação penal contra a Ramagem e que eles querem, né, que pode beneficiar também todos os outros. PSD, PP, PL, União Brasil, basicamente PSDB, praticamente todos votaram sim. Pouquíssimos da direita votaram não, como por exemplo aqui, ó, Domingos Neto, do PSD, de direita, do Ceará, votou não. Então, tem alguns de direita que votaram não, mas a grande maioria de direita votaram sim pela suspensão. Quem votou em peso, totalmente não, foi exatamente o PT. Aqui, ó, MDB, abstenção. Esse aqui teve vergonha, né? Ficou com tanta vergonha que se absteve de votar. Os que votaram não em peso foi o PT, foi o PDT,
foi o PSOL, a Rede, o PSB e o PCdoB, tá? Até o Avante aqui, ó, votou sim. União Brasil, sim. PL em peso, sim. Republicano, sim. MDB, sim. Então, meu querido, isso aqui foi um recado para o Supremo Tribunal Federal, na verdade. Eles usaram do desespero da extrema-direita para fazer cócegas no Supremo Tribunal Federal, para ver se o Supremo Tribunal Federal libera e para de bloquear os valores das emendas secretas. Foi isso que aconteceu, na verdade. Não é para tentar salvar Bolsonaro, porque a medida é absolutamente inconstitucional. Desta forma, o Supremo vai derrubar, não tem como se manter. Então, eles tentaram e fizeram, na verdade, foi passar um recado para o Supremo Tribunal Federal para que ele não se intrometa na liberação das emendas parlamentares. Foi isso que eles fizeram aqui. E a extrema-direita nadou de braçada, dizendo que é uma grande vitória, porque agora terão o livramento dos cabeças, né? E a gente ressaltando, a anistia não era para o gadinho? Não era para o pobre coitado lascado? Agora eles nem falam mais de anistia. E essa medida aqui deve ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, porque ela não se sustenta. Como eu mostrei para vocês, seção 5, onde está o artigo 53, que prevê a suspensão de processo criminal, é tão somente em relação a deputados e senadores, e mesmo assim, tão somente após a diplomação. Então, isso não se sustenta em absoluto. Aí depois você dá uma paradinha e veja como votou o seu deputado federal. E eles fizeram de forma consciente. E é interessante que eu tenho que falar. Eu não vou aqui, não vou. Eu tenho que falar. Isso que eu estou falando para vocês é uma situação tão sensível dentro do parlamento que eu não vi nenhum deputado federal se levantar e dizer que é essa situação que está por detrás disso. O tanto que essa situação é sensível lá no Congresso Nacional, tanto para o Senado como para a Câmara de Deputados Federais. Falaram que é um golpe, que realmente é um assinte, é uma afronta ao Supremo, e é um golpe parlamentar, é um assinte ao Supremo, tudo isso é verdade. Só que tem um objetivo obscuro por detrás disso. Que, como eu disse para vocês, na minha opinião, é isso aqui, ó. É dinheiro. Porque senão a direita, que não faz parte da extrema-direita, não teria votado sim nessa propositura. Vou repetir. A direita, que não faz parte da extrema-direita, só votou nessa propositura porque querem passar um recado para o Supremo Tribunal Federal. E isso é tão sensível que isso não foi tocado até agora pelos parlamentares. Mas a verdade tem que ser dita em algum lugar. E eu não estou aqui para passar mel no bigode do gado, não. Pelo contrário. Não ao trancamento do parlamento, ao autogolpe, à cassação do nosso direito de debater a matéria tão importante, ao uso do ramagem, réu do golpismo, como guarda-chuva para proteger outros, a imunidade alargada, o golpe legislativo, a obstrução ao processo judicial, a criminalização da nossa própria atuação, ao rito sumário que o presidente Hugo Motto inventou aqui. Ele até nas questões de ordem debochou, dizendo: vou responder quando quiser. É um achincalhe. A história brasileira registra noite das garrafadas, noite da agonia. Essa é a noite da vergonha, do obscurantismo golpista, da leniência com o totalitarismo, com o autoritarismo, com a destruição da democracia brasileira, com o crime que é a política. Como vota... E ele agiu igualzinho o Arthur Lira ontem. Hugo Mota agiu igualzinho Arthur Lira, se brincar um pouco pior, por incrível que pareça. Ele não deixou ter debates,
ele cerceou a palavra de deputados, ele fez de tudo para que fosse votado rápido ontem a resolução, que, reitero, não precisa passar pelo Senado. Resolução tem agora só que publicar no Diário Oficial da União, já está valendo. Olha aqui, um tico-tico desse autoritarismo que ele estabeleceu ontem na Câmara de Deputados Federais. Vamos colocar aqui para você perceber um tico-tico. Olha aqui. Esta presidência passa a definir o rito de apreciação da presente sustação de ação penal, de andamento de ação penal. Questão de ordem, presidente. Em decorrência do prazo exíguo que a Constituição Federal determina para deliberação desta matéria, não serão admitidos requerimentos de retirada de pauta e nem de adiamento de discussão e de votação. Em razão da excepcionalidade da medida e considerando a sua natureza de foro íntimo, não haverá discussão nem encaminhamento da proposição. Não será admitida a apresentação de emendas ou destaques, tendo em vista que o plenário deliberará exclusivamente sobre a aprovação ou a rejeição do parecer aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania. Será franqueada a palavra ao relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, o deputado Alfredo Gaspar, pelo tempo necessário à leitura do parecer. Será concedida a palavra ao deputado delegado Ramagem, por 15 minutos, caso queira exercer seu direito de defesa. Em seguida, passar-se-á a orientação de bancadas, pelo prazo improrrogável de 1 minuto para cada líder que deseja orientar. Concomitantemente, será iniciada a votação na modalidade ostensiva e pelo processo nominal. Ressalto que, nos termos do parágrafo 3º do artigo 5... Pronto. Isso aqui é censura. Porque no plenário você tem que ter ampla liberdade de debate, de apresentar requerimentos, de fazer emendas. Pode, André? Pode. Durante o plenário, no debate de uma propositura, você pode apresentar emendas, você pode apresentar destaque, você pode fazer discurso e falar sobre... Ele não deixou. Ele disse só quem ia falar era o relator, era o Ramagem. Aí depois ele abriu para os líderes e mais ninguém podia falar. Não podia apresentar requerimento, não podia apresentar destaque, não podia apresentar emenda, nada. Para aprovar, a toque de caixa. Foi pior do que Arthur Lira. Para salvar Bolsonaro, Andréia? Não, porque não vai. Para passar um recado para o Supremo. Foi isso que ele fez. Lindenberg Farias falou, e vale a pena a gente reverberar a fala do Lindenberg Farias, sempre muito propositivo. Eu confesso que não imaginava que esse momento fosse acontecer. Porque ficava eu pensando, o PL, aquela turma do Bolsonaro, eles querem trancar o Bolsonaro. Mas eu esperava, Jandira, que fosse surgir uma proposta intermediária. Não! Quero dizer a todos os deputados e deputadas que talvez não estejam por dentro dos detalhes. O que vale não é o relatório do deputado Alfredo Gaspar. O que vale é o projeto de resolução. O que é que está escrito aqui? Fica sustado o andamento da ação penal contida na petição 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal, em relação a todos os crimes imputados. Os senhores sabem o que é essa petição 12.100? É tudo. Toda a denúncia do Gonê da PGR. Os senhores estão aqui querendo trancar a ação penal de 34 denunciados. O julgamento, para começar, eu quero falar para cada deputado aqui, porque esse dia vai ficar na história.
quem votar nesse negócio, nesse projeto de resolução, está construindo, jogando no lixo sua história. Porque imaginem, e vamos para o debate constitucional, existe uma súmula do Supremo, súmula 245 do STF, imunidade parlamentar não se estende ao corréu sem essa prerrogativa. Esse relatório não podia ser apresentado, é rasgar a Constituição. Deputado Orlando, esse Instituto do Trancamento de Ação Penal foi criado por uma emenda constitucional, número 35. Em 2001, nunca foi usado. Mas estão certo, está certo o presidente. Está na Constituição. Mas o que diz a Constituição de forma bem clara, porque eu quero dizer para cada um dos senhores, hoje nós estamos rasgando a Constituição. Olha o que diz a Constituição, Luiz Erundina. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo dará ciência à casa respectiva e aí começa o processo de trancamento da ação penal. Quando houve a denúncia contra Bolsonaro e mais 7, inclusive o deputado Ramagem, no dia 31 de março, o ministro Zanin, que é presidente da turma, manda a denúncia para cá. O processo caminha. Foi lá para a CCJ. Eu estava acompanhando. Quando eu percebi que o relator era Alfredo Gaspar, porque a Constituição não precisa de interpretação. Está claro o que é. Quando percebi que era o relator Alfredo Gaspar, que fez aqui uma defesa, pessoal, dizendo que não houve golpe algum. Não houve tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Ele não fez defesa das prerrogativas parlamentares. Quando eu vi que o relator era o Alfredo Gaspar, eu fiz uma petição ao Supremo. Porque não fui eu que acionei o Supremo que mandou a denúncia. O que dizia a minha petição? Eu pedi explicações. Já que é após diplomação, quais os crimes seriam pós-diplomação e antes da diplomação? Sabe como responde? Por unanimidade a primeira turma. Foi uma decisão, foi votada. Resposta dessa petição. A primeira turma determinou que seja dada a ciência à Câmara dos Deputados. Aí fala, nos termos do voto do ministro relator, para aplicação do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, tão somente em relação ao réu Alexandre Ramagem. Está aqui, tão somente ao delegado Ramagem. Isso não é um projeto de resolução, senhores. Aqui é uma tentativa de impedir um julgamento que está marcado, mas o Supremo vai mais adiante. Diz que dos 5 crimes, 2 foram após a diplomação que se deu no dia 16 de dezembro, os de depredação. Porque o relator esquece. Eles têm que ter um governo constituído para ter golpe. Que história é essa? Esse golpe começou antes, ao desacreditar as urnas eletrônicas. Bolsonaro era presidente quando eles colocaram em execução o plano Operação Punhal Verde e Amarelo, um plano de assassinato do Lula, de assassinato do Alckmin, de assassinato do Alexandre de Moraes. Quero lembrar a todos que no dia 15 de dezembro, os kids pretos chegaram na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes. Tinha um plano de execução em curso. Então, senhores, eu quero aqui apelar
a consciência de cada um desses deputados. Vai ficar feio para essa casa. Olha, o poder legislativo, quando fala, tem que ser escutado, tem que ser uma voz forte. Aprovar isso aqui é levar à Câmara a irrelevância institucional. Os senhores acham que alguém aqui está dando peitada no Supremo? Isso aqui vai ser totalmente desconsiderado, porque não respeita nenhum fundamento constitucional. Essa casa sai menor do dia de hoje. Eu sei que tem um debate aqui sobre prerrogativas parlamentares. Olha, Supremo, Orlando, que a gente diz, exorbita muito. Pode ser. Mas como é que a gente tem que responder? Na hora que eles exorbitam. É assim que a gente tem que fazer. Não num caso como esse, que nós vamos ficar completamente sem razão. Não tem fundamento. Sei que a tese das prerrogativas parlamentares aqui tem força. Senhores, esse é o pior caminho. Esse instituto nunca foi usado. Você sabe, Orlando, tem um debate sobre a diplomação. Se após a diplomação, se é nesse mandato, ou vale para os mandatos anteriores. Tem um vazio nisso. Esse é um caminho, mas um caminho racional. Nós, do PT, nós da Federação, PT, PCdoB e PV, queremos chamar a atenção de cada parlamentar. Esse é o momento histórico. Querer trancar a ação penal do Bolsonaro, depois que esse parlamento foi depredado. Eu digo, palavras duras, deputado que votar nisso está fazendo uma depredação simbólica do parlamento, das instituições democráticas brasileiras. Esse voto, desculpa a força das palavras, mas é uma vergonha. Nós somos pela Constituição. Nós queremos um julgamento livre dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado, sem anistia. Falou tudo. Essa votação, ela depõe contra o parlamento. Por que eu digo isso? Porque não vai permanecer essa resolução. Essa resolução será declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a aprovação dessa resolução depõe contra o parlamento. E ela é tão absurda e tão inconstitucional que o parlamento a aprovou de forma consciente, sabendo que ela é inconstitucional e sabendo que o Supremo vai derrubar. Mas por que fizeram isso? Porque quiseram passar um recado, especialmente para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Tudo isso está sendo feito, na minha opinião, por causa do bloqueio dos valores das emendas e do orçamento secreto. Estão caçando Glauber Braga, um dos deputados federais mais atuantes e que tem uma postura correta, não cometeu crime. Estão caçando Glauber Braga, porque Glauber Braga se levantou contra o orçamento secreto. Caindo? Voltou. Imagine o que não farão se pudessem, em relação a Flávio Dino, em relação ao Supremo Tribunal Federal. E o que eles podem fazer é isso, é aprovar uma matéria com o apoio da extrema-direita, que vai cair, mas que vai gerar mais violência contra o Supremo Tribunal Federal. Porque aí os extremistas hoje, Bolsonaro e seus aliados, que hoje estão comemorando, daqui a pouco vão estar chorando e vão estar babando de raiva contra o Supremo Tribunal Federal. Óbvio que os cabeças, que os deputados e senadores sabem de tudo isso que eu estou a explicar. Mas é óbvio que esses mesmos que sabem que são da extrema-direita
vão usar isso para incitar as pessoas contra o Supremo Tribunal Federal. Usando da desinformação, da falta de conhecimento e do ódio de muitos para se levantarem contra o Supremo Tribunal Federal. Aí vão vir novamente com aquele discurso. Ai, é o ativismo judicial, é o Supremo comunista, é o Supremo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O poder judiciário trabalha mais? Quando o parlamento trabalha mal, trabalha pouco e trabalha só fazendo merda. Aí o judiciário trabalha mais mesmo. Porque é o judiciário que tem que desfazer, me desculpe o termo, a lambança, a bagunça que o parlamento faz. Entendeu, meu querido? Então, realmente, eu posso dizer que é uma vergonha. E quem está por detrás de tudo isso, na minha opinião, com o seu papagaio de pirata, é Arthur Lira. Por que você diz isso, Andréia? Não seria aprovada uma resolução dessa se não tivesse o interesse nas emendas por detrás. Não seria aprovado. Juntou a fome com a vontade de comer. Da extrema-direita, de se apegar a qualquer coisa, mesmo uma situação inconstitucional que sabe que vai cair, mas que precisa de alimento para alimentar o gado, para incitá-los contra o Supremo, e a fome do Centrão para a liberação das emendas que o Supremo bloqueou. Só não vê quem não quer. É essa a configuração. Toca no like e bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Agora é sem suspensão. Oh, meu pai, flopados e lascados. E o tiro vai sair pela culatra. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, Andréia, vai se lascar. Linda e minha linda, muito obrigado pela sua presença, sapiência e resistência, tá bom? Até a próxima live, se cuida, beijo no seu coração. Daqui a pouco eu volto. Fui, mas eu volto. Tchau, tchau.